Fala meus amigos, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao canal Michael Flá. Já quero logo te convidar a se inscrever no canal, a deixar o teu like, não custa nada meus amigos, não custa nada você fazer isso, você vai ajudar muito o canal Michael Flá, então já se inscreve aí, deixa o teu like, porque o vascaíno está se mordendo de raiva até hoje. Para quem não sabe, saiu aí o resultado, né, o governo do estado do Rio de Janeiro divulgou recentemente o resultado da análise das propostas técnicas apresentadas pelos 3 concorrentes da concessão do complexo do Maracanã. A dupla Fla-Flu, minha gente, recebeu a maior nota, com 117 pontos. A oferta foi feita pelo próprio Vasco da Gama em parceria com a W Torre e teve uma pontuação de 81 pontos. Cara, isso deixou os vascaínos muito irritados, porque eles estão doidos, né, para jogar no Maracanã. O Vasco da Gama tá doidinho para fazer as suas partidas no Maracanã, mas só que a dupla Fla-Flu impediu mais uma vez do Vasco da Gama fazer isso. A única solução do Vasco conseguir um jogo no Maracanã agora é mais uma vez entrando com um recurso. Talvez possa conseguir. Eu vou colocar neste vídeo um corte do canal do Edmundo, que ele vai falar um pouco sobre essa situação. Ele mesmo afirma que está muito irritado, inclusive com a 777, que não está tomando nenhuma atitude. Olha só o que o próprio Edmundo falou sobre essa situação. É uma coisa que, cara, que me deixa um pouco indignado, assim, acho que é normal a gente querer o Vasco bem, é normal a gente cobrar a SAF, e tem que elogiar quando precisar. Agora, o que eu fico indignado são torcedores que chegam e falam assim, mas como assim? Vocês lembram que com a Associativa a gente já tá na Série C? Cara, eu não entendo, por conta de incompetência das outras gestões, a gente não pode cobrar a SAF por causa disso. O Vasco foi vendido com o pensamento de tirar as dívidas e conseguir voltar a ser competitivo. E aí, só porque antes era ruim, a gente não pode reclamar do que não tá bom. Ô Gui, cara, isso me deixa indignado, cara. Ô Gui, deixa eu contar uma história. O momento é outro. O momento é outro. Se o Flamengo vai bater 1 bi 200 de receita, Palmeiras vai bater 1 bi, outros times vão bater ali 700, 800. O Vasco vai bater 400, 500 milhões sem fazer nenhum esforço, sem fazer nenhum esforço, sem ser campeão de nada. Isso eu posso garantir. Rolou um negócio aqui que não pode acontecer, né? Primeiro, né? Parece que o Fla-Flu está muito próximo da licitação, ainda vai demorar um tempo aí para acontecer isso. Mas aí, pessoal, tem que deixar claro algumas coisas, né? Que a gente sempre fala aqui, a gente tem que ser justo, né? A gente sempre fala aqui de perseguição ao Vasco, de que é uma injustiça. Mas dessa vez, a culpa é toda do Vasco do que aconteceu, de estar bem atrás da licitação, receber nota baixa, enquanto o Fla-Flu recebeu a nota máxima, né? Bom, o Santos assinou um acordo com a W Torre e o Vasco, autorizando a empresa, né, a usar 35 mandos de campo do clube naquela licitação que foi mandada do Maracanã. E aí incluiu jogos, não só do Brasileiro e do Paulista, mas também da Libertadores e da Sul-Americana. Mas aí você deve estar pensando junto comigo aqui, como assim? O Santos não está na Sul-Americana, na Libertadores, inclusive caiu para a Série B e não vai estar no ano que vem. É exatamente isso que aconteceu, pessoal. O Santos, inclusive, que assinou o documento, foi no dia 7 de dezembro, dizendo que era detentor dessas datas, só que isso aí foi um dia depois do Santos ser rebaixado. Então a presença do Santos foi uma tentativa de manter o Vasco ali competitivo na concorrência, só que aí, cara, as datas não fazia o mínimo sentido, e aí a conta foi de 77 mandos previstos agora, depois que arrancaram esses jogos do Santos, que não faz o mínimo sentido, né, e aí lógico, o governo, com razão, a gente tem que falar isso aqui, né, não aceitou os jogos do clube, né, os jogos de fora do Rio de Janeiro, e, cara, o consórcio da W Torre ficou com um ponto baixo pra caramba, e o Fla-Flu foi 5 pontos, tá, a nota do Vasco, junto com a W Torre, e do Fla-Flu, 35. E aí, né, a gente tem que ser justo, né, Dieguinho e Edmundo. Começando com você, Dieguinho. Cara, aí é um erro que, desculpa, cara,
tem que perder mesmo a licitação, cara. Porque não pode acontecer esse tipo de coisa. Ô Gui, vamos lá. Eu detesto comentar coisas que eu não conheço. Eu acho que a gente tem uma mania feia na internet hoje, que as pessoas acham que tem que saber de tudo, tem que opinar sobre tudo. Não, a gente não tem que opinar sobre tudo e não é obrigado a saber de tudo. Então eu não sou o senhor licitação, a pessoa mais apropriada para falar do tema. Porém, um comentário eu posso fazer com tranquilidade, que é o seguinte: a licitação ela já é feita do seu edital para que sejam 2 clubes gerindo o Maracanã. Então, da forma como é feita a licitação, já é para excluir o Vasco mesmo. Porque você pensa o seguinte: o Vasco vai associar quem para jogar junto no Maracanã? O Botafogo tem o Nilton Santos. O Botafogo joga 0 jogos no Maracanã como mandante. Você não vê o Botafogo vira e mexe, pedir o consórcio para mandar um jogo a 0. Todos os jogos dele, sejam jogos de maior apelo ou de menos apelo, ele manda no Nilton Santos, porque o estádio comporta as 2 situações para ele. Então ele não vai lá alugar o Maracanã para jogar. E aí o John Textor até se assustou que o Botafogo foi arrolado nisso. O Vasco colocou dentro da proposta como se o Botafogo fosse um dos clubes que também ia jogar, sendo que eles nem botaram a documentação comprobatória do Botafogo. O Botafogo falou: não, a gente até conversou, mas em momento algum eu dei o ok para vocês contarem comigo nessa licitação. Eu não tenho interesse de jogar no Maracanã, e o John Textor tem uma relação próxima com o Landim, tanto que ele até foi visitar o Landim durante a pré-temporada do Flamengo, agora lá nos Estados Unidos. Eles têm relação próxima, até chegaram a negociar alguns atletas. O lateral direito do Flamengo, o Mateuzinho, que agora é Matheus França, quase acertou com o Botafogo, só não foi porque o jogador não quis. Enfim, então até para evitar estremecer qualquer relação com o Landim, que ele tem uma boa relação, e o Botafogo também não tem interesse de jogar lá, ele se absteve. Então, assim, de fato, o Vasco tentou fazer o que ele pôde para tentar atingir o pré-requisito da licitação, mas para mim a gente discute mais a causa do que, aliás, o efeito do que a causa. A causa, na verdade, dessa tentativa é a forma como a licitação foi feita, que é para, de fato, prestigiar 2 clubes. A gente sabe que a dupla Fla-Flu ia fazer a proposta junto. Então já era sabido para todos que dificilmente, independente do que o Vasco fizesse, ele ia ganhar a licitação, até porque a proposta técnica, que foi essa primeira agora que foi revelada a pontuação, é de peso maior, equivale a 60%. A proposta financeira, ela tem peso 40%. Então, se você tiver uma pontuação maior na técnica, você tem maiores chances de vencer a licitação. E era óbvio que Flamengo e Fluminense juntos conseguiriam bater as datas e o Vasco sozinho não. Por isso que o Vasco deu um jeitinho de mexer os pauzinhos dele para tentar puxar o Santos, o Brusco. Se o Botafogo topasse ir para a briga no Maracanã junto com o Vasco, daria, mas o Botafogo não tinha esse interesse. E assim, mas é que tem uma coisa, eu vou passar já para você, Edmundo. Cara, eu concordo com o que o Diguinho falou. Só que quando você tem uma licitação toda tendendo a ir para a Fla-Flu, aí é que você não pode errar, cara. A gente até falou disso aqui, Edmundo. E aí o tiro saiu pela culatra, o que parecia uma jogada de mestre, né? Que era colocar o Santos, etc. Todo mundo falou: caramba, o Vasco foi bem. Saiu pela culatra, né, Edmundo? Bom, sou o mais velho aqui e vou falar o que eu acho, que eu penso, né? Primeiro, me irrita um pouco novo Maracanã. Não existe novo Maracanã. Maracanã é o mesmo, só que ele estava obsoleto e aí, por questões de interesse, fizeram as mudanças para adequar a Copa, não sei o quê, e pós isso aí, o Maracanã deixou de ser do governo do estado e passou a ser um estádio particular, né? Tudo bem, as coisas ficaram caras, os camarotes de fato são muito bonitos, Gui. Se você ainda não foi, né, ô Diguinho, vale a pena ir. Os camarotes são muito bonitos, área de praça de alimentação, enfim, tá muito bonito mesmo, embora a beleza, aquela coisa vultuosa não existe mais. Virou uma arena como as outras, né? O Maracanã tinha os seus encantos. Pelo menos eu, quando criança, meu sonho era jogar ali. Eu fiz questão de falar isso porque, assim como tem os seus interesses pessoais, os interesses também mudam as leis. E aí,
o Maracanã sempre ele foi construído com dinheiro do governo do Estado. Então, ele sempre foi do Bangu, do Olaria, do Madureira, do Bom Sucesso, América. do América, e claro, do Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo. Né? Sempre foi muito claro isso, muito claro. Hoje não. Hoje é obrigado a ser feita uma licitação para que um consórcio seja usado, essas palavras novas e bonitas aí. E aí eu concordo com o Dieguinho. Já exclui A, B, C ou D e você prioriza o que vai te dar mais voto, o que vai te dar mais popularidade. A gente sabe. Não dá para tapar o sol com uma peneira. E por isso que eu falo muito, Dieguinho, aqui, que o torcedor do Vasco tem que estar muito esperto a isso. Porque na hora de votar. Daqui a pouco vai ter eleição de novo, meu filho. Daqui a pouco, esse ano tem de novo, daqui a 2 anos tem de novo. Entenderam o meu recado, né? E a torcida do Vasco é gigantesca no estado. Ela faz diferença. Mas, enfim. Então, assim, agora, não dá para você entrar numa licitação. Eu sou contra ela, tá? Sou contra ela. Sou a favor de que o Maracanã acomode os jogos de todos os times do Rio. Se eles vão pagar caro para jogar ali, é uma outra coisa. Quem é que vai ficar responsável para cuidar do gramado, para que o gramado seja sempre perfeito? É uma outra história. Mas eu sou a favor. Se o Botafogo quiser jogar lá, se o Bangu quiser jogar lá, o Bangu quis jogar lá. O América agora, do Romário, quer jogar lá. Quanto custa? 300 mil, não sei quanto custa. Eu paguei, está aqui, eu tenho direito. Foi com o meu dinheiro que foi construído esse estádio. Ele foi reformado com dinheiro público, com outro dinheiro, sei lá com que dinheiro. Mas a construção dele foi com o dinheiro do povo, da cidade do Rio de Janeiro. Construído e reformado, os dois. E reformado também. Público. Agora, não dá para você entrar numa disputa só para entrar, sem botar os documentos, sem o número de jogos, sem a proposta financeira. Aí não dá. Aí volta o Dieguinho, na minha opinião, e não é uma implicância, uma perseguição ao Lúcio, não é. Ou a SAF, não é. Não é. É falta de conhecimento. Não dá para entrar faltando documento, faltando proposta, numa coisa que você já é excluído. Você já sabe que igualdade de condição você vai perder. Então você tem que entrar... Sem erro, né? Sem erro. Com a proposta 10 vezes maior, para poder você forçar a opinião pública a estar a seu favor. Hoje nem eu, que sou Vasco, estou a favor. Entenda, eu sou contra a licitação, continuo contra. Mas se criou uma regra, e eu tô participando dela, eu quero participar dela, eu tenho que participar dela da melhor maneira possível, preparado para tal. Mas, de novo, o dono da SAF mora lá nos Estados Unidos. Não deve nem saber que tipo de documento precisa, o que precisa apresentar para poder ganhar essa licitação. Só sei que eu quero. Eu quero ser dono do Maracanã. Se vira aí. Mais ou menos isso, entendeu? E aí eu não concordo. Eu sou contra, de novo, vou falar de novo, fique bem claro. Sou contra a licitação. Para mim, todos os times do Rio de Janeiro, se tiverem condição financeira, e hoje o Vasco tem, porque o Vasco botou mais torcida nos jogos da semifinal do que nos jogos da final, então está provado que o Vasco tem grana para botar. Ou estou mentindo, Dieguinho? Não, você... Então... Dito pelo jogador do Nova Iguaçu, viu, inclusive. Agora, exatamente. Agora, você entrar numa disputa despreparado para tal, aí não há quem defenda, né? Aí, essa é a minha opinião. Meus amigos, não tá fácil mesmo
a vida do Vasco da Gama. E para quem não sabe, no dia 30 de abril deste mês, será feita a abertura dos envelopes das propostas financeiras, fase que vai definir o vencedor desta licitação. Está claro aí que será a dupla Fla-Flu, né? Mas aí, o que você está achando dessa briga? Já comenta aqui embaixo, eu quero saber demais da opinião de você, torcedor do Flamengo. Mas, pô, não vai querer zoar os caras por isso, pô. Pega leve aí. Já se inscreve aqui no canal Michael Flá. Deixa aquele teu like que ajuda muito e ativa aí o teu sininho para você não perder nada aqui neste canal, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.